Olá galera, boa tarde, aqui é o Edilson de Olho no Fonte. Vamos continuar com o nosso sistema. Na última vez que nós mexemos, nós estamos fazendo algumas configurações nas classes base. Eu inseri mais algumas classes de validação, de resource, onde a gente viu mais ou menos. Isso está no vídeo anterior, esse caso de validação. Hoje também eu já inseri mais algumas classes de domínio, onde eu criei um domínio despesas, domínios de gastos. Eu tenho uma entidade desses caras. Eu comecei com a tabela de usuários aqui, simplesmente uma classe, volta um get e um set, um to.json formatado. Eu tenho o repositório. Esse repositório tem umas interfaces, tem alguns controles de entidade, uma interface de entidade, e tem a conexão com o PostgreSQL que a gente configurou nas aulas anteriores. E eu tenho o usuário. Então basicamente o nosso sistema vai ser modelado dessa forma para ficar fácil de entender. Cada um vai ter uma responsabilidade única. Por isso que eu disse, eu não estou usando uma API, então eu estou optando por usar as coisas mais básica, como se fosse envio, requisição, nome de arquivo e devolvo a resposta. Ok? Poderia usar uma API que simplificaria muito mais isso, né? Que já tem muita coisa encapsulada, mas eu decidi fazer aqui sim para a gente aprender passo a passo. E o que acontece? Aqui eu tenho domain context, é o contexto de usuário, esse daqui. Eu tenho as funções. Essas funções são herdadas dessa interface. Você pode ver aqui todas essas aqui é uma interface. Como eu implemento a interface, obrigatoriamente eu tenho que estender, eu tenho que implementar todas aquelas funções. Algumas eu implementei, outras não. E quando eu instanciei o meu contexto, eu passo a minha conexão, que é o meu banco de dados. Na outra versão que eu estava fazendo dessa API, eu estava usando MySQL. Então no contexto eu estava passando MySQL, que herdava de uma interface chamada database e database. Então, um exemplo, não interessava qual era o banco, desde que ele devolvesse um PDO em uma instância de PDO, eu consigo manipular com as mesmas, sem modificações, só mudando a conexão. Isso a gente pode ver no sentido aqui, ó. Se eu pegar database, você pode ver, ó, ele tem get instância. E eu vou pegar lá o PostgreSQL, ó, implementa e database, get instância. E aqui está a conexão do PostgreSQL da minha máquina, aquela que a gente criou lá atrás, nas aulas anteriores. Ou seja, na primeira versão antes de gravar as aulas, isso aqui eu estava usando MySQL. Eu só mudei a conexão. Ok? Joguei a instância. E aonde que eu uso tudo isso? Tem o get post content. Aqui, literalmente, é onde são realizadas as operações. Você pode ver, tem selects, tem inserts, tem update. Eu poderia usar um ORM, mas não é o caso, como eu já disse anteriormente. E assim vai indo. Aqui tem as validações, tem os métodos de controle do usuário em si. Esse é o método de autentificação do usuário. Certo? Então, basicamente, eu já subi mais algumas classes. O que eu fiz? Eu subi tudo isso para o servidor, conforme a gente já fez algumas vezes. Peguei, rodei e gerou as classes que eu adicionei a mais, certo? Bom, e o que isso tem a ver? Eu estou usando o Insônia aqui, é um cliente request. O que ele faz? Ele envia a requisição, create resposta. Eu peço uma solicitação e me devolve a resposta. Como nós já fizemos várias partes da API, então o que hoje a gente já consegue? Cadastrar new. Esse arquivo aqui, ó, tá dentro do domínio de usuários, adicionar new register, ou seja, adicionar novo usuário aqui, novo registro. Aonde está esse cara? Vamos abrir aqui. Ele está em public, ó, public users, adicionar new. E essa é a cara.
do usuário com todas as classes que a gente implementou. Isso daqui não precisa nesse momento do registro, que o registro não depende de chave, é uma rota livre, se os caras quisessem registrar. É tanto que vamos implementar agora para começar a ficar brincadeira, não só ficar na API, já vamos começar a implementar as interfaces. Vou tentar começar pelo Android e logo em seguida fazer a web. Então eu passo um nome, e-mail e uma senha. Ele faz todas as validações necessárias. Se deu tudo certo, ele cria um objeto e manda para o controle de usuários, que é aquele controle contexto. Lá tem o insert que recebe o usuário isso aqui é o retorno daquele usuário. Se a gente for pegar o contexto, a gente vai ver aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Porque user tem o JSON, ó. Porque ela automaticamente ela herda de quê? De interface, que tem uma função chamada toJSON. Então eu sou obrigado a implementar. Aí eu entro no contexto. O contexto entra para o domínio. O domínio vai subir de nível. Ó. Aí no caso é esse insert aqui, ó. Eu recebo o objeto. O objeto aqui, passo para cá. User, domínio post-trigger. Entro no domínio do banco e vou no método de inserção. Como podemos ver, ele pega o objeto. Eu sei que esse objeto é um usuário. Ele tem um método getMail. Poderia aplicar um cast aqui, mas eu não quis. E fixo o código. Gero uma nova senha. Gera um rend-UID, ou seja, esse rend-UID ele faz parte da composição da senha, como você pode ver aqui, ó. Ou seja, para mim reverter a senha depois, vou ter que fazer justamente o inverso, achar o e-mail que é o único no sistema e depois pegar as senhas e remontar a senha para ver se a senha é válida. É um tipo de autenticação. Existe N maneiras, mas eu preferi usar esse, né? E retorna. E aqui nós vemos aqui adicionar new user. Aqui nós vemos o contexto e eu aplicando o banco de dados. Aqui, se eu tivesse outro banco de dados, poderia colocar com as mesmas estruturas, tipo a MySQL. Colocaria aqui. Automaticamente o código funcionaria do mesmo jeito. Por causa que eu estou usando interface lá para fazer isso, né? Beleza. E o que isso gera? Vamos testar pelo Postman. Eu criei mais dois arquivos aqui. Um é o adicionar new register e o outro é o out, que é o cara que faz a autentificação do cara e valida se ele tem acesso ao sistema ou não. Novamente, ele recebe o contexto, gera um user controle, eu gero as validações, verifico os campos, blá blá blá, verifico se tem tudo ok. Se houve alguma resposta, eu pulo isso daqui, senão ele cai aqui e já devolve um erro de não autorizado, não localizado. Vou dar um exemplo aqui, ó. Ó, não autorizado. Por quê? Ele bateu lá, só que retornou nulo, porque não existe nenhum cara cadastrado no banco. Ó, se eu dou um select, não existe ninguém cadastrado no banco. Mas a partir do momento que eu vou cadastrar, ó, acabei de cadastrar o cara, ó, create. Se eu tentar de novo, accept, ele aceitou a requisição, mas falou, ó, e-mail inválido. Tipo, houve um erro, o e-mail inválido. Por quê? Esse e-mail inválido porque já tem uso, como o e-mail é único, ou está em uso ou é realmente um e-mail inválido. Mas eu não fiz validação de e-mail inválido ainda, de estrutura do e-mail. Então estou acessando qualquer tipo de e-mail. Mas o fato é que agora, se eu vim em out, aquela hora deu não autorizado, eu vou de novo. Olha só que legalzinho, galera. Ele já me trouxe tudo, ó. Quem é o usuário? O usuário 6. O nome do usuário, o e-mail do usuário, a situação dele é ativo, não está deletado. Me trouxe um JWT. Esse JWT a gente vai passar para todas as outras requisições. Enquanto estiver válido, ele vai processando. Se
senão ele derruba e força o login novamente, ok? E é isso aí, galera.